Tem dias que a gente tá plena, Tem dias que a gente tá surtando. tem dias que a gente tá segurando a barra, quer gostar de você. Então me ajude a Ou segurar. segurando a taça, né, Priscila? Esse podcast nasceu daquela conversa gostosa entre amigas. Ai, amiga, bebendo. Calma. Todo mundo tá junto nesse caos. A gente decidiu transformar nossos áudios de 5 minutos em episódios inteiros. Que a gente descobriu que rir da nossa desgraça é terapêutico. Compartilhar isso com vocês, melhor ainda, né? Então pega o seu café, Com a sua taça. ou só a sua coragem mesmo. Porque tá começando. Segurando a barra, quer gostar de você. Então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você. Yeah. Dig, 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 yeah. Dig, 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 yeah. Hello! Hello, people. Voltamos no segundo episódio, quase não sai. Aff, Maria. A gente O tá enrolando encontro- há quanto tempo? É um encontro de agendas. Mas deu certo. A gente tá num cenário bem diferente aqui, né? Bem infanto-juvenil. Bem infanto-juvenil. Foi o que deu, foi o que deu. Foi o que deu, porque o tema de hoje não é infanto-juvenil. Ai, ixi. Legal a gente falar nesse tema, né, com esse cenário. Esse cenário. Mas assim, tudo tem um objetivo. E assim, esse tema é muito importante. É algo que acho que a gente queria até falar no primeiro. A gente meio que deu algumas insinuações no primeiro, né, amiga? Uhum, pode ser. Mas é algo que vai atingir, eu acredito, mais mulheres. Então eu acredito que esse nosso episódio vai ser um pouquinho mais longo para poder a gente conseguir repercutir mais, né? Que é sobre Sexualidade pós-divórcio. Venho do futuro para contar que... existe pós-divórcio, existe sexualidade pós-divórcio. E não só o sexo, né? A descoberta da sexualidade mesmo. A sexualidade como um todo. A descoberta dos nossos corpos, Uhum. né? Como pessoas, né? E é o que a gente estava conversando nesse instante sobre isso, que existe muito aquele mito, né? Ai, a mulher se divorciou. Ai, meu Deus, ela tem que transar amanhã. Que história é essa? Cai pro Tinder, Ca- né? Não, mas o Tinder é o catálogo, né? Então, A assim, gente até falou do espaço. pois é, mete, lá vai acontecer. Não, não é desse jeito. É muito diferente, principalmente quando a gente tem um grupo, uma rede de apoio. Cada uma passou por uma experiência diferente. Então aqui a gente vai compartilhar muito a nossa, Uhum. né? E com certeza a gente vai querer que vocês repassem pra gente o que vocês Como foi a de sentiram, vocês. como foi a de vocês. Eu acho que a gente pode incluir nessa coisa da sexualidade, que foi uma coisa que aconteceu comigo, a questão assim de você se reconhecer, porque você, dentro de um relacionamento, querendo ou não, assim, você é como se fosse uma persona ali. Por mais que você esteja num relacionamento que você pode ser você, naturalmente, nananã, mas é outra história quando você tá sozinha. Assim, no sentido de eu descobri outro estilo de roupa, por exemplo. Não só o estilo de roupa, a gente... Eu acho que o principal é que a gente se vê a gente se vê como mulher, porque a gente quando tá num relacionamento, a gente tá muito acostumado com aquela ideia, porque a gente sabe que a gente vai ter aquela pessoa, né? Ah, a gente tá no relacionamento, então vai acontecer, chegou em casa, vai acontecer, tá isso, aquilo, outro. É como se caísse numa... Não vamos falar rotina, até porque existem muitos casais vivendo felizes, cultivando tudo isso. A gente tá falando, tipo, do pós mesmo, né? Do que acontece, da gente o autoconhecimento. O autoconhecimento. Pronto, o autoconhecimento. O autoconhecimento é algo muito, muito interessante. E eu acho que a gente tem que enfatizar que não é pra ter pressa em relação a isso. Porque tem muita gente que já cai de cara, sem julgar, óbvio, que é um ambiente aberto. Uhum. Mas eu gosto muito de ter aquela perspectiva de ajudar a pessoa a se conhecer, a entender... Ah, eu quero aquilo, eu vou fazer dessa forma, eu vou me conhecer. Porque, pelo menos, comigo foi assim. Eu me divorciei, já tem aquela... A gente até falou no episódio passado. Ai, tu tá sozinha? Sim. Tu tá sozinha, tu não vai... Até a que a gente falou um dia que, assim, essa palavra
sou divorciada, dá a impressão que você tinha alguém e Isso. que agora falta alguém. Uhum. E que eu, por exemplo, não me apresento como divorciada, eu me apresento como solteira. Não falta nenhum pedaço meu. Porque divorciada dá essa impressão que você sempre tem um esteve julgamento. acompanhada e agora essa mulher foi deixada. Tá faltando alguém do lado dela, não está faltando ninguém do meu lado. Entendi. E aí eu me apresento como solteira. Aí, só enfatizando o que a gente sempre falou no episódio passado. A gente não está só. A gente tem a presença dos amigos. A gente não precisa de uma pessoa colada Nossa, ali. é engraçado, porque eu falei isso no meu No podcast teu, aham. ontem, da hierarquia dessas relações. Por que o homem, eu tô falando assim, nós como mulheres héteros, Sim, né? sim, Por que claro. que precisa, por que é importante ter o homem ali do lado? Por que essa relação aqui não pode ser acima de uma relação homem e mulher? Uhum. Entende? Uhum. Eu até falei assim, que vocês são o meu sol e eu sou o sol de vocês. Eu não preciso de uma outra pessoa pra me dar um bom dia, pra fazer o meu dia fazer sentido. Porque A não gente existe tem- essa hierarquia. Todas as relações têm importância, né? Independente do gênero. Você tem que buscar. Aquela coisa, até a gente aprendeu, não é nem se policiar. A gente, como a gente tá vivendo nesse mundo, a gente, se a gente conhecer uma mulher que se separou, a gente não chega assim, aí tu tá só, Não, eu comemoro. Adoro. Ai, gente, desculpa, mas quando alguém me diz que se separou, eu só penso assim, tava ruim. Tava ruim. Porque se separou é porque tava ruim, então, massa. Vai. Eu nunca vou assim, ai, mentira, que pena. Porque existe, cara, essa o- carinha, gente, essa cara. De pena, eu detesto. E a gente tem que fazer cara de paisagem quando a pessoa fala isso, entendeu? Uhum. Então, Né, eu não tava em sofrimento, eu não tô em sofrimento. a gente tá feliz. E a gente tem que ser feliz. Eu lembro que assim que eu me separei, acho que até contei pra vocês, não foi assim que eu me separei, mas a gente ainda tava ali dividindo o mesmo apartamento. Que eu entendi ali nas entrelinhas que ele ia ter um date com alguém, né? E que aquilo me mexeu comigo o fim de semana inteiro. E aí, quando eu fui conversar com a minha psicóloga, que ela falou assim: esse sentimento que você está tendo não quer dizer que você gosta dele e não quer dizer que você quer voltar pra ele. Só é parte do processo. Você viveu 12 anos com a mesma pessoa e de repente vocês ainda estão na mesma casa e você tá vendo que aquela pessoa está saindo com outra. Aí eu acho que qualquer um teria essa mesma reação contigo. É como se, não é um sentimento de perda, mas é aquele, oi? Tem outra pessoa. Não é. E nem é ciúme. Não, e outra coisa, É um negócio que você não sabe dizer o nome. foi amigável. Porque eu também fiquei um pouquinho com ele na minha casa. Sim, Mas eu já fica não suportava. Era aquela coisa, eu tava ali porque a gente tava... Aí você vai se organizando, não tem como você se separar e no outro dia, tchau. Uhum. Você vai organizando a dinâmica, e até porque tem crianças envolvidas, você não vai dizer assim, falou, tchau, próximo fim de semana tu pega o menino. Tu pega. Não, a gente faz, né, com racionalidade. Tentar acontecer, Mas a né? primeira vez que eu vi, eu fiquei, meu Deus, tem outra pessoa, será que a pessoa transa bem? Será que a pessoa faz o que eu faço? Será que ele faz o que eu faço? Mas aí vem aquela coisa, mas eu não quero mais fazer com essa pessoa. Eu quero testar. Não é ciúme, não não é. é. Dá pra entender. Né? Amiga, essa semana o meu professor de português, professor Eli, maravilhoso, ele me mandou um vídeo que era tipo assim, a preguiça do sexo no casamento. Ai. Que às vezes a pessoa até pensa que tá em crise, mas o nome disso não é crise, o nome disso é casamento. Que você tá tipo assim, você já tomou seu banho, você já botou seu pijaminha, você já tá deitada ali, mas já está num ponto que você não pode passar naquele dia, você vai ter que transar aquele dia pra cumprir Como se fosse marcado na agenda. Pra cumprir tabela. Marcado na agenda, entendo. Mas você tem que tirar a roupa e tem que transar, né? E depois Aí tomar coça a cabeça, banho, é tudo novo. Não, Preguiça. Nossa, preguiça. aí às vezes, meu Deus. Gente, eu tô de Tomara- choque. Sai, ok? Tomara que Por ele favor. não discute. É. Mas às vezes, depois que transava, você ficava assim. Tem um mês aí pela frente ainda. E não é que você não gosta. É porque, ai, que preguiça. Não, isso aí é a única coisa que eu vou dizer pra... Tinha época que tinha preguiça? Tinha. Pronto. Mas eu
Outro julgamento, quando a gente se separa, às vezes as pessoas chegam assim, o sexo era ruim? Não. Né? Então, se eu falar pra vocês, a minha vida sexual era maravilhosa com o pai das minhas filhas. Foi o ano que eu mais transei. A vida sexual com ele era incrível. Jamais foi motivo do término, da separação. A minha também não. Tanto que a gente terminando, mas aí eu comecei a ter essa noção, né? Porque é uma das coisas que a gente tem que falar. A gente, teoricamente, por mais que a gente estivesse no processo, ainda existia o desejo. Aquele homem ali foi o homem que eu fiquei deitada durante 16 anos, que conhecia meu corpo como qualquer outra pessoa, né? Conhecia detalhes, o ponto G da unha, né? Então, tipo assim, quando eu comecei a encaixar, não dá mais esse relacionamento, tá tóxico, eu tô sendo... Não me faz nada. Não faz isso, aquela outra. Eu me sentia que eu tava sendo comprada pelo sexo. Não sei se vocês estão entendendo, porque existia um desejo, a carne acontecia, mas era como se eu tivesse só ali pela carne. Sim. Entendeu? Entendi. Então, assim, não foi um motivo disso. Aí, é por isso que é uma das coisas que a gente tem que falar. A gente tem que normalizar, às vezes, o sexo. As pessoas não normalizam o sexo. As mulheres são julgadas por gostar de sexo, né? Muito. Muito mesmo. Um homem se separa. Aí ele vai na esquina e transa. O que acontece? Normalizem o tesão, né? Cara, todo mundo sente. Todo mundo sente. E assim, é um aprendizado que você vai ter, porque assim, outras relações são outras dinâmicas. Sim. Sexo casual é outra dinâmica. O sexo dentro do relacionamento é outra dinâmica. Se você for transar com 5 pessoas, são 5 dinâmicas diferentes. Então, também é um aprendizado e um autoconhecimento, novamente. Autoconhecimento. Conhecer a outra pessoa. Também, faz parte do processo. Tipo assim, nos primeiros meses que eu me separei, que eu transei horrores. Até isso, né? A gente tem até vergonha de falar. Tem vergonha? Por que tem vergonha? Transei horrores. E agora eu tô tipo assim... Descobrimos vários apelidos. Exato, vários São apelidos. Os melhores de todos. De pilha. Pinto-pilha, palmolência. Boca de buceta, cheira-pó. Cheira-pó. O palmolência foi comigo. Contigo ele até que foi normal, né? Meu Deus. Ai! Compartilhamos. A gente compartilhou, gente. E... Enfim. Comigo compareceu, com ela não compareceu. Foi... Acho que foi cachaça. Sei lá. Foi pra não acontecer mesmo. Mas graças a Deus. Pois é. Mas é assim, é engraçado, porque até pra falar que você transou horrores, você baixa o tom. Sim! Tu baixou agora. Pois é. Naturalmente. Porque você já fica pensando assim, o que é que vão dizer? O que é que vão pensar? Nossa, Juliana transou horrores. Não sou mais transona, hoje eu tô tipo... Ela tá de quaresma. A minha quaresma não terminou junto com a quaresma, continua. Eu tô bem quietinha também. Mas, porque, cansei, tá? Não, tem hora que cansa. Não é que cansa, tem hora que... Não vale a pena. Pronto. Não tem ninguém ainda que vale a pena eu sair da minha casa pra transar. A gente vai dizer que a gente foi ingênuo, que a gente não descobriu os prazeres da vida. Nossa, depois que a gente se divorciou. A gente precisou disso. Inclusive, tenho grandes amigos que transei no carro, né, fulano? Você está sabendo. Ela fez altas coisas que nunca tinha feito casada. E isso aí, ó. Transei na praia, na areia da praia. Várias vezes. A gente ligava pra ela tava na praia. A gente só sabia que ela tava fazendo coisas, assim, entendeu? Coisas que todo mundo faz. Mas a mulher separada com filhos, ela tem essa... Eu tinha esse mito, amiga. Eu tinha como pessoa. Porque quando eu me separei, eu meio que fiz um voto de castidade comigo mesma. Foi o que eu falei. Demorou mais, né? 6 meses. 6 meses, ainda passei 6 meses. Eu não conhecia ninguém, tu não se sentia à vontade, tu não tinha vontade. Eu não tinha vontade. A única vontade que eu tinha... Hoje eu não tenho vontade. A única vontade que eu tinha era de me conhecer. Porque isso é uma das coisas que eu falei pra ti. Por exemplo... eu fui muito satisfeita sexualmente no meu casamento, fui demais, demais mesmo. Mas quem me satisfazia era ele. Eu não me conhecia, entendeu? Eu não
tu não se masturbava casada? Não, Não? não. Nossa, Eu não sabia o que era um vibrador, cara. Então, eu tinha um objetivo, eu tava me autoconhecendo. Como assim, a gente quando passa 16 anos com uma pessoa, a gente sempre está com aquela pessoa. Então, eu queria falar assim, cara, eu vou estar com a Priscila. Eu vou resolver minhas coisas só. Eu sou mãe sozinha, eu sou uma mãe solo, eu sou uma mãe foda. Mas, ao mesmo tempo, eu quero ser uma mulher foda. Sim. Então, eu vou me olhar no espelho e falar, caralho, que nem a gente faz na academia. Gente, na academia, a gente passa pela academia e fala assim, gostosa É a pra caralho. que eu tive ontem quando eu experimentei o biquíni, né? Pronto, ela botou um sempre biquíni ontem, ó. Tive essa questão com o corpo, de ser muito magra, de nunca ele dizia assim que não dava pra saber se eu tava de frente ou de lado, de tão magra que eu era. E quando eu coloquei um biquíni que eu fiquei, caralho, Top. nossa, mas é uma sensação, não é uma soberba. É autoestima, amiga. E é importante de se olhar no espelho. Eu faço isso com minhas filhas. Quem me conhece sabe. Quando assim, eu me olho no espelho, isso não é soberba. É a gente se amar. Cara. Não é nada além do que os heterotop fazem. Pronto. Só que todo mundo bate palma. Mas Né? quando é a mulher, ela Quando tem é que a mulher, ser- não pode, ela tem que ser baixar reservada. o tom. Exatamente. É pura casta e Exatamente. santa. É algo assim. Então, depois desses 6 meses, pronto, foi no Réveillon. No Réveillon, eu me lembro que eu tava lá, 23 tava... para 24? Réveillon, amiga, 23 pra 24. Eu Dando retrasado, você não tava. Pois é. A gente ainda não era casada. Aí, eu me lembro que eu tava perto do mar, aí me ajoelhei e eu me toquei que não ia... Eu ainda tinha, não vou mentir, eu tinha aquele 0,00001% de esperança durante esses 6 meses que o pai delas ia se tocar da merda que ele tinha feito, de que eu ainda ia continuar no relacionamento. E eu esperei 6 meses. Então, no dia que fez 6 meses, que foi no Réveillon, eu sou muito noiada com datas, certo? Então, assim, datas e números. Eu me ajoelhei e falei assim, eu fiz o melhor de mim, eu tentei de todas as formas e agora bola pra frente. Sim. Então, eu comecei a olhar pro lado e ver que eu era desejada. Entendeu? Porque eu estava me desejando, mas eu tava fechada, eu tava com uma venda. É muito interessante. Literalmente. Você é desejada por outras pessoas, E, né? e, tipo assim, no 1º de janeiro, 1º de janeiro não, porque é aniversário de minha pequena, mas a partir do dia 2 de janeiro, eu já saía no supermercado e olhava assim, vale, estão olhando. É muito engraçado isso. Como assim? É muito engraçado. Então, assim, eu sou um foco, eu sou uma... Então, e foi muito natural. Até a primeira pessoa que eu conheci pra ter um relacionamento, não é nem um relacionamento, apesar que a gente ficou ficando um tempo. Mas foi uma pessoa, eu digo assim, foi bacana, É, a foi primeira legal. pessoa comigo também. Foi- Hoje a gente é amiga até hoje. Não, meu nem amigo não, sei nem onde é que ele tá. Mas foi uma pessoa bacana. Foi bem bacana pra ter sido o primeiro, teve aquela tensão. Contigo teve tensão? Ou foi natural? Quando eu vi, já foi. Eu tava assim, ó. Não, quando eu vi, aconteceu já. Não, eu tava tensa. Mas foi legal. Foi legal, mas é estranho. Não, e o que eu acho legal é descobrir essas novas formas de sexo. Sim. Porque Mas tu quando- comparou da primeira vez? Porque eu comparei na minha cabeça. Não comparei. Pois é, pra mim, eu acho que da outra vez que aconteceu com a mesma pessoa, que aí eu fiquei mais relaxada. Mas da primeira vez, quando acabou, eu fiquei assim, é isso? Ah, Pois é, não julgando, porque não foi ruim. sim, mas entendi. Mas eu não sabia se eu tava fazendo por necessidade, por vontade ou por prazer. Eu fiquei com muito nessa dúvida da primeira Eu tinha vez. muita vontade. Aí na segunda eu comecei a me libertar mais. Sim. É necessidade, é prazer. Não, são as duas coisas. Você quer. A necessidade, a vontade é prazer. O nosso corpo precisa. E da vontade a gente vai lá e faz. Vai, pois é. Então, é Tipo isso. assim, hoje eu tô de boa. Sem vontade? Talvez porque não tenha ninguém? Talvez, mas... O meu eu vou ficar em off. Tem nem segredos. Tem segredos. Aí- Mas eu não tenho... Hoje eu não sinto assim... Que eu até falei pra vocês, né? Que no grupo que a gente tem, que Aham. eu só sei que eu tô ovulando porque o aplicativo assim, Avisa. a ovulação chegou. Porque E é tudo junto.
É uma ovulação dizem louca. que quando mulheres se juntam, Todo alinha, mundo cicla né, junto. o ciclo. Mas é engraçado porque, assim, como dizem, né, que cada experiência é muito individual mesmo. Não tem o certo e nem tem o errado. Eu, assim, que me separei, transei horrores e tu ficou ali no celibato. No celibato. E agora a gente Calma, amiga. cambiou. Cambiou não, eu tô quieta. É porque... Não, eu digo não agora. Mas depois de 6 meses, tu começou a ter. Isso. E agora eu tô Comecei mais... a me descobrir. E a gente trocava muita experiência em relação a isso. Porque, lembra que a gente falou? A gente baixa a voz quando a gente vai falar. E é uma das coisas que a gente mais falava. Cara, eu fui, a gente saiu, primeiro encontro. Vamos lá. Muita gente, primeiro encontro. E aí, transa ou não transa? Vamos lá. Pois é, transa ou não transa? Se tu quiser transar, tu faz o quê? Transo. Então. Aí, vamos ver se tem alguma pessoa escutando. Vocês se assustaram com essa frase? Vocês transam. Agora vamos separar assim, homem e mulher. E mulher com pensamento de mulher. Porque nós sabemos que tem mulheres com pensamento de homens. Porque Né? o homem transando é muito assim, ó. O homem, quando ele vai transar no primeiro encontro, ele já descarta aquela mulher, né? Uhum. Pra mim, não. Pra mim, tipo, eu tô com vontade? Eu sou adulta? Tu tá com vontade? Tá tudo certo aqui? Por que não? Por que não? Por que eu tenho... Aí é uma coisa que eu acho e que ninguém fala. Vê se tu concorda comigo. Solta. Todo homem diz que não gosta de mulher que faz joguinho. Aí eu bato no peito e digo, é mentira. É mentira. É mentira, porque se você... Tipo assim, eu tenho um abuso de joguinho. Se eu quiser mandar mensagem, eu mando. Tô a fim de transar agora, não tô. Queria te ver, não quero te ver. Eu não tô nem aí. E foda-se se você vai dizer sim ou não pra mim. Foda-se. Eu fiquei com vontade, mandei, levei fora. Não... Enfim. Mas se eu disser... Se eu quiser transar no primeiro encontro, eu vou transar. E o cara vai gostar, claro. Óbvio. Mas depois... Some. O que ele esperava que eu fizesse? Ligasse, Jogo. então... não sei o que Ai, não. Ai, hoje mal não sabe. Pois é, eu bato no peito e digo, homem gosta de joguinho sim. Homem faz joguinho sim. Homem gosta de mulher que fica fazendo doce sim. Porque quando a gente quer transar da primeira vez, eles aproveitam. Mas depois não é aquela mulher que ele vai querer. Não é aquela mulher que ele vai assumir. E a gente já escutou isso da boca de vários mesmo. Hipócrita. Tem exceções? Tem, mas são tão poucos. É muito pouco. É muito pouco você encontrar um cara que diz assim, eu namoro com essa menina aqui e a gente transou a primeira vez. Se tiver algum aí, manda assim, ó, uma mãozinha, ó. E conta. Eu duvido. Eu também. Eu dou aqui, R$10. Principalmente aqui em Fortaleza. Isso. Amiga, e já que a gente vai falar de reconhecer o corpo e tal, e os vibradores? Gente, se a gente tivesse... Era tão bom a empresa patrocinar a gente faz altos testes, viu? Era mesmo, a gente faz teste, assim, esse é bom, esse não é. Eu Se quiserem, ó. Amiga, vou dizer uma coisa. Eu gosto. E eu tenho. Também. Mas eu uso com moderação, porque eu fico com muito... Com medo de não... De chegar lá no natural... E você, obviamente, você não atinge o orgasmo tão rápido como com o vibrador. Então, eu baixo a bola um pouco. Eu dou uma moderada na... Eu acho que tem que ser assim. Tem gente que se vicia. Pra mim, como é que eu posso dizer? Foi uma ajuda pra eu descobrir meu corpo. Sim. Porque eu sempre fui aquela coisa. A pessoa conhecia, como eu disse pra vocês, desde a ponta dessa unha aqui, né? E eu era muito nova, né? Era muito nova. Babies, eu era muito nova. Muito mesmo. Nova, eu digo assim, quando eu comecei o relacionamento, né? Tinha 20 aninhos, vamos dizer. E então eu descobri tudo. Então, assim, pra mim, eu também tinha aquela coisa. Eu me lembro que quando a gente conversava casado sobre isso, a gente, não, vamos fazer uma coisa diferente? Porque a gente fazia muitas coisas diferentes. Mas se eu tocasse no nome vibrador... Sim. Minha filha. A gente usava. Não, porque senão eu era puta. Porra. Eu usava junto. Puta, galera, eu era chamada disso, entendeu? E era uma coisa pra ser usada entre nós dois, né? E tal.
Aí, mas é aquele julgamento. É uma Pra revista. quê? Viu isso aonde? Isso aí é coisa de vadia. Isso é E coisa é de... como também, mas também muito homem fica achando assim que você está achando que ele não está sendo suficiente. É assim que eu Sim. colocar uma. A gente usava junto, a gente chegou em coisa de. E ele gostava? Às vezes ele pedia. Ah, então pronto. Não, Então ele sim. normalizava, o que é algo bem interessante, né? Mas Eu acho legal. eu acho. Ajuda. É Pois gostoso. acho interessante. É uma coisa a mais ali, né? E outra coisa, como é que você vai pra uma troca? Como é que você quer que o seu parceiro entenda e saiba o que é que você gosta? Se você não sabe o que é que você gosta, você tem que dar o caminho das Índias. Ó, meu amorzinho, aqui não, aqui sim, aqui desse jeito não é legal. Blá, 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 blá. Se você não sabe do jeito, como é que você gosta, como é que você vai? Mas aí pronto, tu chegou num ponto bem interessante. Dessa palavra do sexo casual e o sexo com intimidade. Sim. Quando a gente tem mais intimidade com a pessoa, é muito melhor. Óbvio. Sim. Aí tá vendo, né? Tô. Tem uma ligação, galera. Tem uma ligação A gente tá se fazendo de sonsa. de sonsa. Você quer atender, bicho? A gente continua depois. O que tu acha? Não sei. Não, mas peraí, vamos parar essa ponta. É que a gente tá no meado. Conclui o raciocínio. Eu e você já fizemos sexo casual. E a gente, quando termina, a gente vai no grupo e fala, foi bom. Aham. Foi bom, foi assim, tal. Mas um sexo com intimidade, Não, aí... cara, Aí é, como já dizia Casimiro, aí é elite. é elite. Aí é elite. É bom. É você ter intimidade de falar durante o sexo. E Ó, às eu vezes, gosto daquilo. não necessariamente a intimidade dentro de um relacionamento. Isso. Às vezes você... É aquela pessoa Vai que você com- bateu um match bem bacana, bem legal, que vocês tiveram uma conversa interessante, que vocês nem transaram no primeiro, mas começou a ter um feeling mais legal, Eu acho que às vezes tem compatibilidade de corpos. Compatibilidade. Às vezes você... Não sei. Tipo assim, o meu sexo com aquela pessoa que o apelido começa com J. Certo. J. Sei. É uma coisa que eu não sei explicar. Entendi. Entendeu? Uhum. Desde a primeira vez. Então eu acho que tem uma tal de uma compatibilidade de corpos. Porque, Porque tem uns paia. nossa, tem uns que querem performar demais. Gente. Meu amigo, vai no basicão que dá Meu bom. Deus do céu. Nossa, eu lembro. Teve eu tava gente que fazendo fica o quê? assim, ó. Não. Eita, tá lindo meu bíceps, ó. Ah, Mas, o tu foi espada, falar o isso? espada. E o metralhadora, amiga? O metralhador. Metralhadora. Não, gente. Gente, galera, tu acha que isso é sério? Vamos lá, de novo, para os mens. Vocês acham que isso, do fundo do coração, atrai a gente? Me dá vontade de rir. Eu fico... Dá nojo. Você já fica assim, tipo assim, não vai acabar, não? O espada, eu ficava assim... Não, e outra coisa, bom, a gente até falar. Ei, galera, quando a gente não gosta, a gente finge, ok? O bom da gente é isso. A gente finge, tipo assim, pra acabar logo. Pronto, acabou. Porque a gente não suporta. Não, é um saco. Não Eu suporta. detesto performance. Não, pra querer. Tem nota, pra poder. Vocês têm que entender que a nota dentro do grupo das mulheres são apelidos. E são os piores apelidos do mundo. Não é, pra quem é bom, é bom. Mas Pra quem é bom. a gente Show. comenta quem é ruim. Agora, Quem dá pauta, quem é ruim. não, metralhadora, trem. O trem, O trem, o espada, espada, palmolência, pitupilha. pitupilha. Tem tantos, a gente recebeu já uma lista de apelidos, a gente tá compartilhando esses apelidos com vocês, gente. É algo assim, então... Depois a gente podia fazer um explicando por que cada um. Ah, Aí vocês quem tá querem? assistindo, se identifica aí. É. De repente foi você que está Não. assistindo aí. Na sua talinha, apareceu. Os que a gente não fala. É porque tinha. Ai, ou é meu- porque ainda tá rolando, ou é porque não merece. Alto. Tem essa. Quem tá rolando não tem apelido ainda não. Não. Tem apelido não. Quem tá rolando é porque é bom. Quem tem apelido é porque foi ruim. É verdade. Ou engraçado. Teve o que meteu e dormiu. Dormiu do carro. E ele vai assistir com certeza. Ele curte todas as nossas Pensa. fotos.
Beijos pra A gente vocês. gosta de ti, ó. Ele é ótimo. Ele é ótimo, maravilhoso, O maravilhoso. amigo de nós todos. É, mas só dela desse sentido, tá? Mas, enfim, é uma coisa que eu acho que a gente precisa se preocupar até, amiga, já que a gente, por ter filha mulher, nesse sentido de normalizar mesmo, porque, ó, meu casamento durou 12 anos. O meu sexo, ele veio ficar bom depois que eu tive a Cecília e melhorou depois que eu tive o Joaquim. Nossa. Sabe por quê? Família e igreja lasca com tudo. Tudo que você vai fazer, primeiro que você tem muito pudor. Tá. Com a igreja. Eu fui criada dentro da igreja católica, depois entrei fiz a burrada de entrar pro e Quem for, tudo bem. Tá tudo bem, né? Gente, short sai again, certo? Porque ouvimos e não julgamos, né? Uhum. Mas assim, foi uma coisa que me travou por anos. Por anos. Eu terminava, eu ficava assim, nossa. Eu já não tinha Como isso, que- até nossa. porque ele era muito religioso. Ele era muito Ele? religioso. Ele era. Nossa, eu me sentia muito travada. Então, Eu me sentia à até... medida que eu fui fazendo terapia, ouvindo outros podcasts, ouvindo outras mulheres, foi que eu fui assim, vou cair pra dentro agora. Aí foi que foi melhorando. Não, isso aí eu dei desde o... Até porque eu não tinha experiência, né? Então, então eu não posso falar Eu nada. também só tinha do... Então, mas com ele sempre, nunca teve de dizer assim, não, a gente faltava era o pudor. Eu realmente não tenho o que reclamar em relação a isso, mas a igreja não atrapalha muitas pessoas. Eu não tenho Até nenhum preconceito. Na masturbação, quando eu terminava, eu ficava assim, meu Deus. Eu pequei. Não, eu não pensava que eu pequei, mas eu tinha um sentimento de culpa e de tem alguma coisa errada. Não, a minha opinião Deus é provedor de amor, de alegria, e a alegria, o prazer tá envolvido nisso. Eu acho assim que não Então, tem que misturar. Não, se tá ali dois corpos carnais, foi porque ele quis. Se Deus fez é porque cabe. Se Deus fez é porque cabe. Independente de ser mulher com mulher, homem com homem, homem com mulher, né? Então, assim, a carne é a mesma. Então, o prazer é pra ser o mesmo, o tesão é pra ser o mesmo. Acho até que tem uma hipocrisiazinha, não. Tem uma hipocrisia grande. Porque muitos desses julgamentos vêm de quem? Homem. Vem de mulher machista? Homens de vem mulheres também. machistas, que são, Mas que a são casados maioria- por essa sociedade, Mas né? a Então, maioria vem de homem. É. Aí eu vou te dizer, quem é que mais dá em cima de gente quando a gente sai? Homem casado. homem casado. Quem mais dá em cima de... como dizem, né? Eu o queria que o combo. solteiro tivesse a valentia que o homem casado tem. Verdade. Porque quem mais dá em cima da gente, não da gente, assim, mas assim, a das gente, amigas... que a gente escuta falar, é homem casado. Aí vai julgar, é muita hipocrisia, minha irmã. Eu vou citar algo muito pessoal. Tinha um cara que eu tinha um crush huge. Assim, ele realmente foi Ela tava escolhendo esperar por ele. eu tava esperando. Nesse nível, Eu assim. tava literalmente esperando, porque eu achava que era muito parecido. Ele foi o cara que mexeu comigo Mas mesmo. ele era mesmo, amiga. Ele era. É só nesse ponto aí que tu vai contar que ele destoa. Ele destoou pra mim, tipo assim, brochei real. Na mesma hora eu mandei pra ela, amiga, olha esse vídeo. O vídeo era falando de roupa de academia. Ele postou nos stories. A gente tá aqui de roupa de academia. Eu tô com uma blusinha, ó, top embaixo, shortinho. Ela está. E assim, o vídeo era justamente dizendo que era um cara, uma mulher não podia ir pra academia, que ela não fica à vontade de descer na academia. Eu tô muito à vontade. E na verdade, ela tá querendo chamar atenção na academia. E assim, a gente não tá querendo chamar atenção. E outra coisa, e se eu tiver? Se eu tiver querendo... Mas assim, o geral, a gente Mas não eu tá. entendi, A gente vai do jeito que a gente quiser. Tem dia que eu e ela, a gente vai com uma blusa que vai até o joelho. E tá com um short. Aí tem diferença dessa roupa pra outra? Cara, a gente gosta de se sentir bonita. Eu tô com essa roupa porque eu me sinto bonita com ela. Tem escrito Itambé aqui na minha bunda. Dela. Entendeu? Então...
É Século feio, passado. cara. Século passado. Não vou nem falar século passado, porque as mulheres usavam aquele decote Maria Antonieta. Eu tinha inveja daquele corcelê maravilhoso. Sim, Vamos né? trazer o corcelê de volta? Ai, isso tinha, amiga, sou contra. Mas é algo assim que só por conta. Aí, pronto. A mulher perde, tipo assim. Valor. Eu brochei. Ah, e tem um tal de um valor agora, né? Por quê? Os Red Pill. Ah, Diz que a mulher, tipo assim, a gente não tem valor nenhum, porque a gente é quase 40 a mais, Uhum. tem filhos e é separado. E é Pô, separado. perde todo o meu valor, meu Deus do céu. Entendeu? Mas Ninguém. Rato tomar no cu. Preciso. Meu Deus do céu. Então, o abuso. E quando a gente tem abuso, então quando a gente não quer, a gente é chamada de quê? Ela é tão difícil. Fazendo tá fazendo jogo. com doce, com doce. Eu estou fazendo o que vocês querem, joguinho. Com doce. Ou então, por que tu não coloca na cabeça assim, ela Ei, não te quer? Pronto, mas exatamente o que eu sempre digo no grupo. Por que fulano está tão atrás de mim? Porque eu disse que não quero. Porque experimenta dizer que não quer. O cara, ele cria um encantamento. Agora, experimenta ser honesta e dizer, quero. Tô afim mesmo. Aí o cara ela diz pra tudinho. Aham. A gente tem um local. E quando a gente diz que não quer, a gente está dizendo que Não quer. A gente não tá virando um objeto. Que quer. A gente não tá num objeto pra estar na prateleira e falar assim, ela é conquistável, vou conquistar ela alguma hora. Exatamente. Cara, o primeiro não basta. Basta Primeiro um, não, exatamente. não basta. Basta. Pra ela falasse assim, amiga, não quero ir. Pronto, fim. E outra coisa, o não, ele não vem acompanhado de explicação. Não precisa de justificativa. É só não. Não, é não. Por que não? E se a pessoa quiser dizer sim, tá tudo bem. Enfim. Enfim. Acho que a gente já consegue dizer muita coisa boa. Mas assim, aquele nem um recado, aquele feeling. Se descubram, se entendam, se toquem. Eu Cara, acho também assim que não se culpar e Isso. não se cobrar. Não se cobrar. Apenas vive o processo. Assim, se vier o sentimento, acolhe o sentimento, vive aquele sentimento, vai passar. Mas é isso. E eu quero dizer assim, né? Nem na questão de ficar ou não ficar. Eu quero dizer assim, no processo da separação, daqueles primeiros meses pós-divórcio, viver o processo mesmo que vier pra virar. Vale. Tá Ai, caindo. tá caindo. Empurra. Oi. O sentimento que vier, acolhe o sentimento, entende o que é aquilo, passa pela dor, conversa com amigos e não sei o que. Eu sou do time, tu sabe, né? Eu sou do time que eu sou meio contra remédio. Só quando é assim. Necessidade. Morrendo. Eu sou muito do time assim, de acolher o que eu tô sentindo, entender o que eu tô sentindo e ficar assim, vamos trabalhar isso aqui, uma hora vai passar. E enfatizar aquilo que a gente falou da vez passada. Cara, busca a tua rede de apoio. É bom demais você ter uma amiga e só mandar uma mensagem assim, cara, tu viu o sol hoje? Vamos ficar de biquíni? Vamos ficar pelada? Vamos se deitar assim, só pra gente ficar sem falar nada. Primeira coisa hoje que a gente fez na academia hoje, a gente viu que tava lotada. Como assim? Vamos deitar no colchonete. Passar. A gente deitou no colchonete, ficou conversando, isso, aquilo, depois a gente foi malhar. Então, assim, busca. Se tu estiver precisando de conselho e a gente puder te ajudar de alguma forma, manda uma mensagem, manda um direct. A gente tá muito feliz que a gente tá conseguindo atingir gente de uma forma muito natural. Eu acho que o feedback pra mim tá sendo legal. Muito. E a gente promete que a gente não vai demorar tanto. É porque foi... Não, mas tipo 15 dias, né? 15 dias, mas o próximo a gente faz mais rápido. Inclusive, eu queria começar a falar isso, vamos botar sugestão de tema. A gente vai fazer uma caixinha. Pra vocês mandarem uns temas pra gente começar a falar. Show. A gente escutar isso durante, estamos aqui conversando há 45 minutos. E parece que a gente tá conversando há... Tão bom, né? Altas notificações. Altas notificações. Alguém tá mandando... desculpa. Mas é isso. Até a próxima. Até a próxima. Coraçãozinho. Beijo.